Oi gente, hoje eu vim contar pra vocês sobre as habitações em Júpiter. Eu amo essas coisas, eu amo esses assuntos, então eu vim contar pra vocês. Então eu vim ler pra vocês o que tá escrito aqui na edição de agosto de 1858 da Revista Espírita sobre as habitações em Júpiter, porque quando eu li, eu fiquei assim completamente impressionada. Eu me senti meio anestesiada assim. Uou! Daí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei, gente, mais gente tem que saber disso. Então, antes de ler, só pra dar um panorama aqui, quando o Espírito da Verdade estava explicando as coisas pro Kardec, foi revelado pra gente que tudo no universo é habitado. Não existe lugar vazio, que pra mim faz todo sentido. A Terra, o ser humano, não é o centro do universo. Seria muita pretensão achar isso. Então todos os globos são habitados por seres humanos, iguais a nós, com a mesma forma humana. Só que eles estão encarnados com outro tipo de matéria, mais sutil que a nossa. Essa matéria depende de cada globo. Por que e como isso acontece? Está tudo explicado na codificação, de forma muito lógica, muito racional, não tem misticismo, tem um encadeamento lógico das ideias explicando pra gente como essas coisas acontecem. Então quem quiser pesquisar, tem aqui a codificação espírita, para quem quiser se aprofundar, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, isso aqui faz parte do Pentateuco kardeciano, a gente chama, e tem as obras póstumas também. Então a gente na Terra, que é um planeta de provas e expiações, é um dos planetas mais atrasados, aí pegando só o nosso sistema solar, né? Para não falar das outras bilhões e bilhões de galáxias que existem. A nossa matéria é muito densa, a gente ainda é muito imperfeito. Aqui é uma cópia muito imperfeita do que é o plano espiritual, que é onde está a nossa verdadeira vida. A gente vem pra cá pra corrigir nossos erros, pra melhorar moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, Júpiter, aí pegando de novo só nosso sistema solar, é o planeta mais avançado, tanto moral quanto intelectualmente. Lá só existe o bem. Lá só encarna quem é muito evoluído, quem não tem mais esses sentimentos terrenos negativos de raiva, ódio, tristeza, inveja. Lá só reina o bem. E como eu falei, tudo está explicado por quê, como acontece, está na codificação, nas revistas espíritas. Então, todo o universo está preenchido. Todos os globos com espíritos encarnados. Assim como nós somos espíritos encarnados na Terra, existem outros espíritos encarnados em outros planetas, um outro tipo de matéria. E os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão desencarnados, eles não estão soltos no universo, pairando, perdidos. Existem bilhões e bilhões de colônias espirituais intercaladas entre cada globo. Então, pegando só a Terra como exemplo, em volta da Terra existem várias esferas, várias faixas de esferas, vamos dizer assim. Imagina, é como se fosse uma cebola. Imagina uma cebola que tem as cascas em volta. Em volta da Terra, aqui na crosta, já começa um umbral. E conforme essas esferas vão se distanciando do centro, vai ficando cada vez mais puro, colônias espirituais cada vez mais puras, mais realmente em contato com Deus. Então, para qual esfera a gente vai, para qual faixa a gente vai quando a gente desencarnar, vai depender do que a gente fez aqui, de bom e de ruim. Depende exclusivamente da gente, o nosso futuro, nosso destino quando a gente for embora. Ó, tem um exemplo aqui. Esse livrinho aqui é muito legal, tem vários desenhos da colônia espiritual Nosso Lar. São desenhos mediúnicos, né? E olha só o que eu tava falando pra vocês das esferas. Olha que legal isso aqui. Tem alguns desenhos de alguns edifícios lá em Nosso Lar. Tá na internet esses desenhos, se eu não me engano. Mas aqui das esferas, ó. Aí vai desde o núcleo da Terra, núcleo externo, crosta. Tá com uns numerinhos, né? Não dá pra ver aqui direito. Manto, crosta terrestre, umbral grosso, umbral médio, umbral. Aí aqui tem a arte em geral, ou cultura e ciência. Aí tem a faixa amor fraterno universal, diretrizes do planeta, abóbada estelar. Tá vendo? São faixas. Quanto mais afastado do centro, mais pura ela é. É muito legal, é muito legal. Pra saber mais do mundo espiritual, como as coisas acontecem, vocês podem estudar também as obras do André Luiz, que são o meu xodó, eu amo demais. As colônias, tudo é
maravilhoso, é muito esclarecedor, é muito esclarecedor. Bom, então eu fiz aqui uma explicação muito superficial, é uma coisa muito mais complexa do que isso que eu falei aqui. Mas foi só pra mostrar que todo o universo está povoado. Existem globos superiores ao nosso, outros inferiores ao nosso, dependendo do nosso grau de elevação moral. Uma série de fatores, como eu falei, tá tudo explicado na codificação. Então vamos ler aqui agora essa edição, aqui esse pedaço da edição de agosto de 1858, hein, gente? Da Revista Espírita. Então aqui o Kardec vai falar pra gente sobre os desenhos de Júpiter. Aqui na revista tem um desenho da casa de Mozart, né? Que quando a revista foi escrita, Mozart estava encarnado lá em Júpiter. E aí tem esse desenho tá na internet também, tá? Essa aqui seria a casa de Mozart, ó. A fachada, né? As paredes, aqui seria o telhado. Aqui acho que aqui a porta, outra porta, as janelas, tudo tem notinha musical. Os detalhes é muito impressionante, assim. Então ele vai começar aqui assim. A propósito dos desenhos de Júpiter. Conforme havíamos anunciado, damos com este número da revista o desenho de uma habitação em Júpiter, executado e gravado pelo senhor Victorien Sardou, que era um autor teatral, como médium, e adicionamos um artigo descritivo que o mesmo teve a gentileza de escrever a respeito. Quanto à autenticidade da descrição, seja qual for a opinião dos que nos acusam por nos ocuparmos daquilo que se passa em mundos desconhecidos, quando há tanto que fazer na Terra, rogamos aos leitores que não percam de vista que o nosso objetivo, bem como o que se acha no subtítulo da revista, é, antes de tudo, o estudo dos fenômenos e que, nesse sentido, nada deve ser negligenciado. Ora, como fato de manifestações, estes desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor não sabe desenhar nem gravar, que o desenho que oferecemos é uma água forte feita sem modelo nem ensaio prévio em 9 horas. Supondo mesmo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção, e sob esse título, cabe à nossa coleção torná-lo conhecido, bem como a descrição que sobre os mesmos foi dada pelos espíritos, não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias que querem aprofundar todos os mistérios da ciência espírita. Seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Isto não seria sempre para nós mais que um acessório que consideramos útil, como estudo complementar. O principal será sempre para nós o ensino moral, e nas comunicações de além-túmulo buscamos sobretudo aquilo que pode esclarecer a humanidade e conduzi-la para o bem, o único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. O mesmo não poderia ser dito dos astrônomos que também sondam os espaços e perguntar qual seria a utilidade para o gênero humano saber calcular com precisão a parábola de um astro invisível? Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo quanto aumenta o círculo das ideias contribui para o progresso. Assim se dá com as comunicações espíritas, ainda mesmo quando ultrapassam o círculo estreito da nossa personalidade. Então aqui começa a falar das habitações de Júpiter, né? É o Victorien Sardou que vai contar pra gente. Habitações em Júpiter. Para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, os espíritos tenham as suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter. Que piada. Piada, seja. Mas eu nada tenho com isso. Se aqui, na verossimilhança das explicações, não encontro o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se, como nós, não se surpreende com o perfeito acordo entre essas revelações dos espíritos e os dados mais positivos da astronomia, se, numa palavra, não vê mais que hábil mistificação nos detalhes que se seguem e no desenho que os acompanha, eu os convido a se explicar com os espíritos, de quem apenas sou eco fiel e instrumento. Que se evoquem Palissy ou Mozart, ou outro habitante deste mundo feliz. Que sejam interrogados,
que minhas asserções sejam controladas pelas suas, que enfim discutam com eles. Porque, quanto a mim, mais não faço do que apresentar aquilo que me é dado e repetir aquilo que me é dito. E por esse papel absolutamente passivo, julgo-me ao abrigo da censura tanto quanto do elogio. Feita essa ressalva e admitida a confiança nos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia, até aqui revelada pela evocação dos mortos, isto é, a migração das almas de planeta a planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, os habitantes de Júpiter não nos devem mais causar admiração. Desde o momento em que um espírito se encarna num mundo como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isso é, a alternativa dos dias e das noites e ao retorno periódico das estações, desde que possui um corpo, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente requer alimentação e vestuário, mas um abrigo, ou pelo menos um lugar de repouso e, consequentemente, uma habitação. Eis exatamente o que nos foi dito. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas. Daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Devemos esperar nessas regiões superiores o encontro com toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa, como nós submetida às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres. Apenas com a diferença de que o progresso, rebelde aos nossos esforços, torna-se fácil conquista para os espíritos desprendidos como eles de nossos vícios terrenos. Eu não deveria ocupar-me aqui da arquitetura de suas habitações, mas para a boa compreensão dos detalhes que se seguem, não será inútil uma palavra de explicação. Se Júpiter só é habitável por bons espíritos, não se segue que sejam todos do mesmo grau de excelência. Entre a bondade do simples e a do homem de gênio, podem conter-se muitas nuances. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as suas variedades de inteligência e de aptidões. E por efeito das leis de harmonia, cuja explicação aqui seria muito longa, cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados, a alta direção de seu planeta. Esta supremacia não para aí, estende-se até os mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e incessantemente ativam o progresso religioso gerador dos demais. É preciso acrescentar que, para esses espíritos depurados, não seria questão de trabalhos de inteligência, pois suas atividades se exercem apenas no campo do pensamento e eles já adquiriram bastante domínio sobre a matéria para não serem, senão levemente entravados por ela ao livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás de todos os habitantes de Júpiter, é de tão pequena densidade que só pode ser comparada à dos nossos fluidos imponderáveis. Um pouco maior que o nosso corpo, cuja forma reproduzem exatamente, entretanto mais bela e mais pura, ele nos ofereceria o aspecto de um vapor. E aqui emprego contrafeito um vocábulo que designa uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, imaterial e luminoso. Isso é muito legal, gente. Imagina. Luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça, pois aí a inteligência e a vida irradiam como um foco muito ardente. E é exatamente este brilho magnético, entrevisto pelos visionários cristãos, que os nossos pintores traduziam pelo nimbo ou auréola dos santos. Compreende-se que um tal corpo não dificulta, senão muito pouco, as comunicações extramundanas desses espíritos e que lhes permite, no seu próprio plano, um deslocamento rápido e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco da densidade atmosférica que nesta pode agitar-se
ir e vir, subir e descer ao capricho do espírito e sem outro esforço além da vontade. Assim, alguns personagens que Paliciouve por bem fazer-me desenhar são representadas rasando o solo ou a superfície das águas, ou ainda muito elevadas no ar, com toda a liberdade de ação e de movimento que nós atribuímos aos anjos. Essa locomoção é tanto mais fácil quanto mais depurado é o espírito, o que se compreende sem esforço. Assim, nada é mais fácil aos habitantes do planeta do que conhecer logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. 2 sinais os delatam: a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Em Júpiter, como por toda parte, os que voam mais alto são os mais raros. Abaixo deles, há que contar várias camadas de espíritos inferiores, quer em virtude, quer em poder, mas naturalmente livres de os igualar um dia, pelo aperfeiçoamento. Escalonados e classificados segundo seus méritos, estes dedicam-se mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta e não exercem sobre os mundos inferiores a autoridade toda poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação com revelações sábias e boas, mas pela pressa que nos demonstram em nos deixar, como pelo laconismo de suas respostas, compreende-se facilmente que têm alhures muito que fazer e que ainda não se encontram suficientemente desembaraçados a fim de poderem irradiar simultaneamente em 2 pontos tão distantes um do outro. Enfim, seguindo os menos perfeitos destes espíritos, mas dos mesmos separados por um abismo, vêm os animais, que como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem referência muito especial. Essa parte é muito legal. Essa parte é muito legal. Se designamos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam os limites inferiores da escala, é que os próprios espíritos admitiram o uso e ainda porque a nossa linguagem não possui um termo mais adequado. Essa designação os degrada bastante. Entretanto, chamá-los homens seria elevá-los demais. São, na verdade, espíritos votados à animalidade, talvez por longo tempo, talvez para sempre, pois sobre esse ponto os espíritos não estão todos de acordo e a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Contudo, seja qual for o seu futuro, não há equívoco quanto ao seu passado. Tais espíritos, antes de ir para lá, emigraram seguidamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, sem caracteres individuais, sua ferocidade, longe do homem e sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade desta ascensão animal. Assim, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre numa lei única: o progresso por toda parte e para todos, para o animal como para a planta, para esta como para o mineral. A princípio, um progresso puramente material. Nas moléculas insensíveis do metal ou do seixo e cada vez mais inteligente à medida que subimos na escala dos seres e que a individualidade tende a destacar-se da massa, a se afirmar, a se conhecer. Pensamento elevado e consolador como jamais houve, porque nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. Por exemplo, que o devotamento do cão que morre por seu dono não é estéril para o seu espírito, pois este terá seu justo salário além deste mundo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Aperfeiçoaram-se ao mesmo tempo que nós e com a nossa ajuda. A lei é ainda mais admirável. De sua dedicação ao homem, tão bem faz a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que numa de suas vidas anteriores lhe houve dado provas de afeição. Essas simpatias, que lá no alto formam famílias de espíritos, também grupam em torno de uma família todo um cortejo de animais dedicados. Consequentemente, nosso apego aqui
embaixo por um animal, o cuidado que temos em amansá-lo e humanizá-lo, tudo tem sua razão de ser, tudo será pago. É um bom serviçal que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Não é demais isso? Um bichinho que a gente tem aqui, um dia a gente vai poder encontrar em Júpiter de novo, ou em qualquer outro planeta. É uma separação temporária de tudo, tanto dos homens quanto dos animais. Será assim um operário, pois aos seus semelhantes fica reservado todo o trabalho material, todo o esforço corporal, carga ou construção, semeadura ou colheita. E para tudo isto, a suprema inteligência preparou um corpo que participa simultaneamente das vantagens do animal e das do homem. Podemos fazer uma ideia por um esboço de Palissy representando alguns desses animais muito entretidos a jogar bola. A melhor comparação que poderia fazer seria com os faunos e os sátiros da fábula. Então aqui há uma modificação. Os animais que estão lá não são iguais aos daqui. Há uma evolução. Então, o corpo levemente peludo apruma-se como o nosso. Em alguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por duas verdadeiras mãos, se considerarmos a oposição dos polegares. Singularmente, a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Assim, a fisionomia reflete bem algo de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha, em nada diferem sensivelmente daqueles dos animais terrestres. É, pois, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele um leão. Adequadamente vestidos de blusas e vestes muito semelhantes às nossas, só lhes falta a palavra para se parecerem com alguns homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta e aquilo que eles não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si, por meio de uma linguagem que nada tem da nossa, não mais se enganam quanto às intenções dos espíritos que os dirigem. Um olhar, um gesto lhes é bastante. Há certos impulsos magnéticos, cujo segredo já conhecem os nossos domadores de feras, o animal adivinha e obedece sem murmurar, e o que mais é voluntariamente, porque é fascinado. É assim que lhe é imposta toda tarefa pesada e que, com seu auxílio, tudo funciona regularmente de um a outro extremo da escala social. O espírito elevado pensa e delibera. O espírito inferior age com a sua própria iniciativa e o animal executa. Assim, a concepção, a execução e o fato se unem numa mesma harmonia e levam todas as coisas a seu fim mais rápido pelos meios mais simples e mais seguros. Hão de perdoar-me esta digressão. Ela era indispensável ao assunto que agora podemos abordar. Enquanto esperarmos os mapas prometidos que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade, que eles concordam em chamar, coisa estranha, pelo nome latino de Június. No maior de nossos continentes, diz Palissy, num vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico desce das montanhas do norte e, aumentado por uma porção de torrentes e ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor mereceria entre vós o nome de mar. Foi sobre as bordas do maior desses lagos, batizados com o nome de Apérola, que os nossos antepassados lançaram os alicerces de Június. Esta cidade primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia. Sua arquitetura muito difere da nossa. Tudo isso eu te explicarei a seu tempo. Sabe apenas que a cidade moderna fica a algumas centenas de metros da antiga. Apertado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, nós cavamos na planície uma porção de regatos, de canais e de lagos, reservando
o solo firme apenas para as casas e os jardins. Daí resulta uma espécie de cidade anfíbia, como a vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer se construída em terra, se sobre água. Hoje nada te digo sobre 4 edifícios sagrados construídos a montante das cataratas, de modo que a água jorra em catadupa de seus próprios pórticos. São estas obras que vos pareceriam incríveis por sua grandeza e por sua ousadia. Aqui descrevo a cidade terrestre, de certo modo material, cidade das ocupações planetárias, enfim, aquela a que chamamos a Cidade Baixa. Tem suas ruas, ou melhor, os seus caminhos traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, seus pórticos e suas pontes, lançadas sobre os canais para a passagem dos serviçais. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Gluglos, enfim, não deve ser procurada no solo. Ela está no ar. Gente, a cidade está no ar. Isso é incrível demais. O corpo dos animais incapazes de voar necessitam do solo. Entretanto, há que executar certos animais alados e destinados ao serviço do ar e aos trabalhos que entre nós exigem carpinteiros. É uma transformação da ave, como os animais descritos são uma transformação dos quadrúpedes. Teve aqui uma notinha de rodapé. Então, o corpo dos animais incapazes de voar necessitam do solo, mas o nosso corpo fluídico e luminoso exige um alojamento aéreo como ele próprio, quase impalpável, imóvel, à nossa vontade. Nossa habilidade resolveu esse problema com o auxílio do tempo e das condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. Bem compreendes que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia é de 5 horas e nossa noite igualmente de 5. Mas tudo é reativo e para seres prontos a pensar e agir como nós, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente, à distância, nosso dia de 5 horas já igualaria uma de vossas semanas. Isso é muito difícil de imaginar isso, gente. É muito legal, eu amo essas coisas. Parece-nos que ainda era pouco. A imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para todas as grandes obras. Hoje, pelo deslocamento fácil dessas moradas de pássaros, pela possibilidade de nos transportarmos, assim como os nossos, a este ou aquele lugar do planeta, a hora que bem quisermos, nossa existência pelo menos dobrou e com ela tudo quanto ela pode produzir de útil e de grande. Em certas épocas do ano, acrescenta o espírito, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso ajuntamento de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diversas alturas e continuamente em marcha da cidade baixa para a cidade celeste. Alguns dias depois, faz-se o vácuo, pouco a pouco, e todos esses pássaros somem. Nada falta a essas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Falo de uma vegetação sem exemplo entre vós, de plantas e até de arbustos que, pela natureza de seus órgãos, vivem, respiram, alimentam-se e se reproduzem no ar. Diz ainda o mesmo espírito: temos esses tufos de flores enormes, cujas formas e nuances nem podeis imaginar, e de uma tessitura tão delicada que os torna quase transparentes. Balouçando-se no ar, onde largas folhas a sustentam, providas de gavinhas semelhantes às da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tons ou se dispersam à feição do vento e oferecem um espetáculo encantador aos transeuntes da cidade baixa. Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer e que por vezes duram toda uma estação.
Longos rastilhos de lianas e de ramos floridos se destacam dessas alturas e descem até o solo. Cachos enormes se agitam, sacudindo o perfume nas pétalas que se destacam. Os espíritos que atravessam o ar param a sua passagem. É um lugar de repouso, de encontro, e se quiser um meio de transporte para terminar uma viagem sem fadigas e em companhia. Um outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que o evoquei. Disse-me ele: neste instante é noite em Június e me acho sentado à distância numa dessas flores do ar que só se abrem aqui à claridade de nossas luas. A meus pés dormita toda a cidade baixa, mas sobre minha cabeça e em volta de mim, a perder de vista, só há movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco, nossa alma é muito desprendida, de modo que as necessidades do corpo não a tiranizam, e a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. É a hora das visitas, das conversas longas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Só vejo moradas aéreas resplandecentes de luz ou jangadas de folhas e de flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas da margem do lago eleva-se a segunda, a dos reflexos esverdeados, que dão a todo o rio o aspecto de um vasto gramado. É sobre a margem direita desse rio, cuja água, diz o espírito, dar-te-ia a impressão da consistência de um vapor muito leve. Aí tem uma notinha de rodapé. A densidade de Júpiter é de 0,23, ou seja, pouco mais ou menos a quarta parte da Terra. Tudo quanto o espírito diz aqui é muito verossímil. Compreende-se que tudo é relativo e que nesse globo etéreo, tudo como ele, seja etéreo. Então aqui voltando, a consistência de um vapor muito leve que está construída a casa de Mozart, cujo desenho Palissy teve a bondade de fazer reproduzir sobre cobre. Apresento aqui apenas a fachada do lado sul. Então aquele desenho que eu mostrei para vocês era a fachada do lado sul da casa. A grande entrada fica à esquerda, olhando a planície. À direita fica o rio, ao norte e ao sul estão os jardins. Perguntei a Mozart quem eram seus vizinhos. Do lado de cima e do de baixo, dois espíritos que não conheces, mas à esquerda apenas um grande prado me separa do jardim de Cervantes. A casa tem 4 faces, como as nossas, mas seria erro considerar isto como regra geral. É construída com uma certa pedra que os animais tiram das pedreiras do norte e cuja cor o espírito compara aos tons esverdeados que por vezes toma o azul do céu ao pôr do sol. Quanto à sua duração, pode-se fazer uma ideia por esta comparação de Palissy, que ela fundir-se-ia sob a pressão de nossos dedos humanos com a rapidez de um floco de neve, posto seja uma das matérias mais resistentes daquele planeta. Nessas paredes, os espíritos esculpiram ou incrustaram estranhos arabescos que o desenho procura reproduzir. Ou são ornamentos gravados na pedra e a seguir coloridos, ou incrustações feitas na pedra verde por um processo atualmente muito em voga que mantém toda a graça dos contornos dos vegetais, toda a delicadeza de seus tecidos, toda a riqueza de seu colorido. Uma descoberta, acrescentou o espírito, que fareis um dia e que entre vós mudará muitas coisas. Falando pra gente aqui, a gente um dia vai descobrir como fazer isso. A grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornatos. Um de seus bordos, mas não é que um enorme caniço, cujas folhas foram conservadas. O mesmo ocorre no coroamento da janela principal, que afeta a forma da clave de sol. São plantas sarmentosas, enlaçadas e petrificadas. É por tal processo que eles obtêm a maior parte dos coroamentos dos edifícios, os portões, as balaustradas, etc. Por vezes a planta é colocada na parede com as raízes e em condições de crescer livremente.
cresce, desenvolve-se, suas flores se espalham ao acaso, e o artista não as petrifica no lugar senão quando adquiriram todo o desenvolvimento desejado para a ornamentação do edifício. A casa de Palissy é quase que inteiramente decorada por esse processo. Inicialmente destinados só aos móveis, depois aos batentes das portas e das janelas, esse gênero de ornamento aperfeiçoou-se pouco a pouco e acabou por invadir toda a arquitetura. Hoje não são petrificados apenas as flores e os arbustos, mas as próprias árvores, da raiz à copa. E os palácios, como outros edifícios, praticamente não têm outras colunas. Uma petrificação da mesma natureza serve também à decoração das janelas. Flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas de sua parte carnuda. Não resta mais que um feixe de fibras tão finas quanto a mais fina musselina. Cristalizam-nas, e dessas folhas reunidas com arte, constroem toda a janela, que apenas filtra para o interior uma luz muito suave. Também as impregnam de uma espécie de vidro líquido e colorido de todas as nuances, o qual endurece ao ar e transforma a folha numa espécie de vidraça. Do arranjo dessas folhas nas janelas resultam encantadores ramos transparentes e luminosos. Quanto às dimensões dessas aberturas e a 1000 outros detalhes que à primeira vista podem surpreender, vejo-me obrigado a uma explicação. A história da arquitetura em Júpiter exigiria um volume inteiro. Também desisto de falar no mobiliário, para me restringir aqui à disposição geral da casa. Depois do que precede, o leitor deve ter compreendido que a casa do continente não deve ser para o espírito mais que uma espécie de pousada. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda categoria, encarregados dos interesses planetários da agricultura, por exemplo, ou das trocas e da boa ordem que deve ser mantida entre os serviçais. Assim, todas as casas que estão no solo geralmente dispõem de rés do chão e do pavimento superior. Um destinado aos espíritos que atuam sob a direção do Senhor e acessível aos animais. O outro reservado unicamente ao espírito, que aí apenas mora ocasionalmente. Eis o que explica o fato de vermos nas diversas casas de Júpiter, nesta, por exemplo, como na de Zoroastro, uma escadaria e uma rampa. Aquele que rasa a água, como a andorinha, ou que pode correr sobre as hastes do trigo sem as curvar, passa muito bem sem a escadaria e sem a rampa para penetrar na sua casa. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil. Só se elevam aos solavancos e nem sempre a rampa lhes é inútil. Enfim, a escadaria é de absoluta necessidade para os animais serviçais, que apenas andam como nós. Estes últimos também possuem seus pavilhões, aliás, muito elegantes, e que fazem parte de todas as grandes habitações, mas suas funções os chamam constantemente à casa do Senhor, e é necessário facilitar-lhes a entrada e o trânsito interno. Daí essas construções originais, cuja base tem muito de nossos edifícios terrestres e das quais diferem inteiramente na parte superior. Esta se distingue por uma originalidade que seríamos absolutamente incapazes de imitar. É uma espécie de flecha aérea que se balança ao alto do edifício, acima da grande janela e de seu coroamento original. Esta gávea delicada, facilmente deslocável, destina-se, entretanto, no pensamento do artista, a não sair do lugar que lhe é destinado, porque, sem repousar em coisa alguma no frontão, completa-lhe a decoração. Lamentavelmente, a dimensão da prancha não lhe deu lugar. Quanto à morada aérea de Mozart, cabe aqui apenas constatar a sua existência. Os limites deste artigo não permitem que me estenda sobre o assunto. Não concluirei, entretanto, sem explicar de passagem sobre o gênero de ornamentos que o grande artista escolheu para sua morada. É fácil encontrar-lhe a lembrança em nossa música terrestre. A clave de sol é ali repetida com frequência e, coisa original, nunca a clave de fá. Na decoração do rés do chão, encontramos um arco de violino, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta de música.
Mais acima há uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. As outras têm a aparência de grandes notas, mas as notas pequenas são abundantes por toda a fachada. Dá para ver bem aqui no desenho. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparável à nossa e que se represente pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar dúvidas, mas na decoração de suas casas os espíritos lembram a missão terrestre que lhes deu o mérito da encarnação em Júpiter e que resume magnificamente a feição de sua inteligência. Assim, na casa de Zoroastro são os astros e a chama, todos os elementos decorativos. Ainda mais parece que esse simbolismo tem suas regras e seus segredos. Todos esses ornamentos não se dispõem ao acaso, têm sua ordem lógica e sua significação precisa. Mas é uma arte que os espíritos de Júpiter renunciam a nos fazer entender, ao menos até agora. E sobre isso não se explicam de boa vontade. Nossos velhos arquitetos também empregariam o simbolismo na decoração de suas catedrais. A Torre de São Tiago é um poema hermético, se dermos crédito à tradição. Nada há, pois, para nos admirarmos da originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter. Se ela contraria as nossas ideias sobre a arte humana, é que na verdade existe um abismo entre uma arquitetura que vive e fala e uma alvenaria como a nossa, que nada exprime. Nisto, como em tudo mais, a prudência nos evita esse erro do relativo que tudo quer referir às proporções e aos hábitos do homem terreno. Se os habitantes de Júpiter morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem e andassem como nós, não haveria muita vantagem em ir para lá. É porque o seu planeta difere muito do nosso que desejamos conhecê-lo e sonhamos com ele como nossa futura morada. Por mim, penso que não perdi o tempo e seria muito feliz por me haverem os espíritos escolhido para seu intérprete. Se os seus desenhos e as suas descrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rapidamente para Június e a coragem de tudo fazer para conseguir. Victorien Sardou. E aí o Kardec aqui faz um comentário. O autor dessa interessante descrição é um desses adeptos fervorosos e esclarecidos que não temem confessar alto e bom som as suas crenças e colocam-se acima da crítica daqueles que não creem em nada que escape do seu círculo de ideias. Ligar seu nome a uma doutrina nova, desafiando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todos. E nós felicitamos ao Sr. Victorien Sardou porque a possui. Seu trabalho revela o distinto escritor que, jovem ainda, já conquistou um lugar de honra na literatura e alia ao talento de escritor profundos conhecimentos de sábio. É uma nova prova de que o Espiritismo não recruta entre os tolos e ignorantes. Fazemos votos para que o Sr. Sardou complete o mais breve possível o seu trabalho tão auspiciosamente começado. Se os astrônomos nos desvendam por sábias pesquisas o mecanismo do universo, por suas revelações, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral. E como eles mesmos dizem, é com o objetivo de nos excitar ao bem, a fim de merecermos uma vida melhor. É isso, gente. Isso aqui eu acho muito interessante, eu quis compartilhar. Todo mundo pode ter acesso, comprar as revistas espíritas, que tem muito mais coisa aqui, muito mais coisa. Não só sobre outros planetas, mas sobre a Terra, que é onde a gente tá, né? É onde a gente precisa melhorar. Se gostou, clica em gostei, se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!